casa. Você conversa sobre sexo com os seus filhos e adolescentes? A educação sexual ainda é um tabu no Brasil e adolescentes sofrem com a falta de informação. Por isso que a gente resolveu trazer esse tema aqui. A sexóloga Daniela Azevedo está aqui comigo. Doutora Daniela, seja bem-vinda. Eu já começo perguntando em como que a gente vai começar a falar desse tema dentro de casa. Tem alguma dica, alguma abertura? Por onde eu começo? Me diga. Bom dia. Bom dia, Sabrina. Bom dia para vocês. Feriado em casa, né, minha gente? Bem, imagina que você foi flagrado. Você e seu esposo, né, foram flagrados por esse filho que entrou sem bater a porta, né? E às vezes isso, Sabrina, acontece com a criança por volta dos 5, 7 anos de idade, né? Porque tem essa permissão e os pais não fecharam a porta naquele momento. Bem, não é momento para você se assustar, tá certo? Antes de tudo, permaneça calmo, calma. E não é o momento também para você gritar, nem brigar com essa criança. Espera a reação dela, espera a reação dele e tenta acolher, né, essa dúvida que provavelmente venha a surgir. Porque às vezes a criança ela rebate com um ar de vergonha, de susto ou até mesmo de curiosidade. Ué, vocês estavam brigando, né? Pode acontecer de ter essa pergunta sim. E aí a gente não sugere que esses pais estendam as informações, mas apenas falem: filho, a gente estava namorando, tá tudo bem? Tentar entender, sempre devolver essa pergunta para ouvir o que essa criança tem para colocar. Porque, afinal de contas, a gente não aflora essa curiosidade, a gente apenas responde pontualmente aquela informação. Verdade, né? Verdade. Porque uma criança de 5 anos, Sabrina, ela tem um entendimento muito não erótico ainda daquele cenário. Isso, é muito sutil o que ela entende por namorar. Sim. Né? Então, assim, a partir do momento que essa criança ela já tem um construto mais elaborado, a partir dos 7 anos, 9 anos de idade, né? Além de você falar, olha, você sabe que o papai e mamãe estavam namorando, mas numa próxima vez, bate na porta, porque a gente também vai fazer a mesma coisa com você quando você estiver brincando dentro do quarto de você. Tá? Adultos vivenciam fases diferentes de criança. Mas tem alguma coisa que eu posso conversar com você, filho? Tem alguma coisa que você gostaria de saber? Então você permite que a criança ou que esse adolescente, né, ele se expresse. A gente sempre fala, Sabrina, no consultório, que é importante que a gente adentre com pontuações antes dos 10 anos de idade. Por quê? Porque quando essa criança ela chega na fase pré-púbere, né, ou até mesmo na adolescência, ela já vai vir com indicações dessa educação sexual. Isso, às vezes até pelos coleguinhas, de uma forma, né, que possa distorcer aquilo que os pais querem que realmente eles saibam. De uma maneira bacana. Então, assim, eu tenho muitos exemplos de pais que, por exemplo, não se abraçam, não se beijam, não são referência nesse contexto afetivo. E isso não é sexual, tá, gente? Pelo contrário, você não é ter uma interpretação distorcida para o teu filho. Pelo contrário, você vai estar transparecendo que aquele movimento ele pode ser normal, óbvio que você não vai precisar se estender nessas carícias, mas que isso precisa ser tratado como um comportamento natural dentro de casa. Porque o seu filho vai compreender que, poxa, que legal, eles se amam, eles se gostam, e isso é a gente liberar a ocitocina. É verdade. A ocitocina, diferentemente da dopamina, que é o nosso neurotransmissor responsável pelas emoções, pelos contatos, né, por toda essa construção de afeto, né, é algo que eu diria que edifica todo ser humano, né? Então, se você tem boas relações dentro de casa, certamente você vai ser um excelente marido ou esposa no futuro. É verdade, com certeza. Não é não? Vamos falar sobre essas referências. Inclusive, você aí de casa, se tiver alguma dúvida, aproveita esse momento que a gente está aqui com a doutora Daniela disponível para tirar as suas dúvidas pelo nosso WhatsApp. Manda aí a perguntinha, seja por áudio ou seja escrito mesmo. Você manda para o 83981457570. Vou repetir, 981457570 é o nosso WhatsApp, a nossa produção está ali já aguardando as suas perguntas. Pode ir mandando que a gente vai, não é nem selecionar, mas vai dar tempo todo mundo aqui tirar a sua dúvida, aproveitar esse tema tão importante que é sobre isso que a gente está falando, sexo
dentro de casa, como que a gente pode abordar essa temática com os nossos filhos adolescentes. Você frisou aí a questão dos mais novinhos, 5, 7 anos, quando chega e vê aquela cena. Mas já na fase de adolescente, quando ele já tem uma formação, vamos dizer assim, tanto pela parte escolar, tanto pela parte de turmas, né, de amigos, de colegas, então já começa a ter um despertar maior a respeito do sexo. Como é que o pai ou a mãe deve abordar essa temática com esse público entre 12 anos, 15 anos? Me explica direitinho. Eu não teria como não falar do indivíduo na fase da adolescência sem que ele tivesse memórias muito sólidas na fase da infância, né? Então, por isso que eu precisei pontuar isso, esses episódios que acontecem sim na fase da infância e que chegam até na adolescência de uma forma muito mais amparada. Isso. Diálogo é fase, no caso é importante demais que você conviva com o diálogo, inclusive em torno da educação sexual dentro de casa. Então, se eu não consigo dialogar sobre isso, como é que eu vou esperar apenas a adolescência chegar, uma gravidez indesejada, por exemplo, Exato. uma IST, que eu não estava esperando que meu filho desenvolvesse um HPV, por exemplo. Exato. Imagina, sem nem saber, sem nem imaginar que ele já estava tendo relação sexual. Bem, eu volto a afirmar, né? A gente é movido por no caso, por sentimentos. E às vezes por impulsos. Esses impulsos, eles podem nos atrapalhar, porque às vezes os impulsos, eles vêm de ausência de pensamento sobre as consequências dos nossos atos, né? E isso advém da dopamina. Por exemplo, pessoas que utilizam álcool, bebida, né? Tem excesso do sexo em si, do coito, tá, gente? Então eu tô pensando na dopamina. A ocitocina é aquilo que me move emocionalmente. Então, se eu entendo que eu posso conviver com a sexualidade de uma forma bonita, edificada, com princípios, com empatia, com responsabilidade afetiva, eu tenho tudo de forma diferente dentro do contexto sexual. Exatamente. Então, eu vou tocar o outro entendendo aquele meu movimento, entendendo e respeitando o meu sentimento e não apenas de maneira casual, como às vezes acontece muito na fase da adolescência. Então, essa disputa egóica, né? Ah, porque fulano ficou com fulana? Ah, porque fulano já transou, já teve a primeira relação, não é mais BV, não é mais BVL. É tanta definição em torno disso que acaba sendo muito mais uma disputa do que necessariamente uma conquista. Isso, exatamente. E essa conquista emocional, Sabrina, ela muda tudo. Você tem que ter um equilíbrio nesse momento aí, até porque aí a gente tem que falar também um pouquinho da primeira paixão, né? Da primeira desilusão também, todo mundo passa por isso. Então, se, como a doutora Daniela tá falando, se já tem uma estrutura emocional trabalhada com esse adolescente dentro da casa dele, com apoio, com conversa, vai ser mais fácil para ele enfrentar essa problemática que se tem nessa fase mesmo, daquela primeira paixão, de uma paixão não correspondida, de uma desilusão ou coisa do tipo. Na parte sexual, do conhecimento, a gente sempre costuma dizer que assim, o autoconhecimento também faz você ter mais segurança com relação a quem você é. Sem Como dúvida. que a gente pode incentivar os nossos filhos a também ter esse autoconhecimento? O autoconhecimento está relacionado diretamente à autoestima. Então, se eu tenho uma qualidade de vida para o meu filho, para a minha filha, né, certamente vai fazer com que ele aprecie melhor o outro. Isso. Então, eu me conheço melhor e me permito a entrar nesse universo alheio de uma forma fantástica, né? Porque eu vou estar respeitando esse espaço porque eu me respeito também. Isso. Né? Então, assim, a questão do autoconhecimento você pontuou de uma maneira muito linda. De fato, não apenas na fase da adolescência, mas até mesmo adultos que não chegaram na fase adulta com essa maturidade afetiva nem sexual, que estão se relacionando de forma abrupta e à torta e à direita. Né? Por quê? Porque não desenvolveram essa responsabilidade afetiva, esse contexto, e às vezes até associados a transtornos de sexualidade. É verdade. Né? É verdade. Então, infelizmente, são traços ali de personalidade ou até mesmo comportamentais que são notados já na fase da adolescência e pela falta de quê? De diálogo, gente, de conhecimento dentro de casa. Então, a partir do momento que você se conhece, que você consegue verbalizar o que você sente, pensa, tudo muda, tá? É verdade. Uma coisa que eu gosto de frisar, né, é que
Quando vocês perceberem adolescentes mais introvertidos, né, ou com algum tipo de comportamento diferenciado, traz esse adolescente para o teu meio. Tente entender esse universo dele. Quantas e quantas pessoas chegam, até mesmo no consultório. Chegou um caso para mim, esse paciente ele chegou com um anel e com aquelas pulseirinhas tipo xuxinha. Isso, né? Então tá super na moda objetos hoje, gente. Mas eu não tenho nenhum contato físico com aquela pessoa. Mas eu me apossei daquela pessoa, né? Num detrimento ali até mesmo de propriedade. E eu não desenvolvi nenhum tipo de vínculo afetivo, mas eu sou dono dela. E aquele objeto, ou aquela aliança, né? Que por mais que você não tenha um relacionamento como nós entendemos, né? A própria relação afetiva, né? Mas me faz estar talvez até obcecado dentro daquele contexto afetivo. E aí onde é que está esses pais para entenderem e para perceberem esse excesso? Filho, o que está acontecendo? Exato. O que você está sentindo realmente? Eu nem sabia que você estava noiva, como é isso? Né? Pode ser uma brincadeirinha que pode depois ficar sério, porque a gente não sabe, a gente conhece o nosso e a gente não sabe quem é a outra pessoa e que reflexo essa outra pessoa tem no nosso filho. Então, pode ser uma brincadeirinha de adolescente? Pode, eu já passei nessa fase também, viu, doutora? Então, pode ser uma brincadeirinha, desde que não passe dos limites. E aí tem o respeito entre os dois, tem que ter ali para não também atravessar. Eu vou chegar nessa seara aí, porque eu também sou uma mãe um pouco ciumenta. E quero que você também me dê, porque eu sei que muitas mães aí do outro lado são ciumentas também, tanto com a menina, tanto quanto o menino também. E a gente vai tirar essa dúvida aqui, como ter esse comportamento de maneira que não sufoque ali a criança pra ela ter medo de tratar um assunto como esse, porque a mãe ou o pai são ciumentos. Mas vamos botar a pergunta aí, que já tem gente querendo fazer muita pergunta, eu vou intercalando aqui com as minhas e de vocês aí de casa, sem dúvida alguma. Vamos lá, vamos colocar aí no telão? Vamos colocar aqui no telão? Bom dia, meu nome é Maria, tenho uma filha de 16 anos. Já teve sua primeira vez, só que o parceiro usou camisinha. Mas já vai fazer 3 meses e a menstruação não veio. O que fazer? Eita, dona Maria, será que vai ser vovó? Maria, antes de tudo, soube que sua filha perdeu a virgindade? Leve ela primeiramente para um ginecologista. Vamos tentar fazer todo aquele apanhado necessário inicial. Eu até penso que antes, né? Primeira menstruação, na menarca mesmo, você já poderia ter feito essa primeira visita no gineco. Por quê? Porque não há eu até penso que é um entendimento de acolhimento, de cuidado que essa filha vai ter dessa mãe que está observando ela de uma maneira diferente. Não é apenas pela curiosidade ou por estar ali julgando por alguma coisa, mas é simplesmente por ela lhe amar muito que ela quer cuidar de você, levando você para um profissional da área. Bem, 3 meses é muito tempo, né? A gente sabe que pode estar tendo também aquela fase, aquela janela da questão hormonal desse adolescente, que às vezes acontece passar alguns meses sem a menstruação estar corretamente ocorrendo, né? E aí você vai fazer esse exame. Eu acredito que a visita do ginecologista, ele vai poder lhe indicar, ela vai poder lhe indicar melhor o que proceder aí. Mas a questão hormonal, ela influencia diretamente, porque imagina, essa adolescente, ela não estava tendo contato, né? Então ela começou a entender agora o que é um orgasmo, o que é uma penetração, né? Então tudo fica muito aflorado. Acho que você lembra, quando você começou a ter relação, né? Eu já achei um ponto positivo aí com Dona Maria, a filha já contou pra ela. Começou, pois né? olha que coisa linda. Então, gente, se a sua filha, se seu filho chegou pra você e conversou, mãe, pai, tô querendo transar com fulano, tô querendo, como é que eu faço? Se sinta muito especial por isso. Pode ter certeza que você está construindo muito bem a confiança dentro da sua casa. E não confundir esse filho com um amigo, tá? A gente entende que os limites, eles precisam ser impostos, né? E quando a gente tem limite, a gente tem filhos menos frustrados. Isso é para tudo, Sabrina. Imagina uma criança, um adolescente que sempre teve tudo nas mãos. Isso. Então, vai chegar um momento que vai ser difícil até impor limite. Porque, tadinho, né? Ele precisa, porque eu não tive, eu preciso compensar. E aí, um filho, não, meu amor, nem se preocupe que a gente dá conta. Mas
E o desenvolvimento de maturidade desse filho? Maturidade afetiva e sexual para lidar com as questões do mundo. Você não pode simplesmente passar a viver em função do seu filho e suprir toda a necessidade dele, seja até mesmo profissional. É que verdade. Acontece também. Acontece muito. Então vamos entender que a gente precisa dar a vara para ele pescar também. Exatamente. Né? Então a gente está dando a oportunidade, está entregando a situação, mas também não está entregando tudo de bandeja. Exatamente. E outra coisa, essa construção ela é feita, como acabou de doutora Daniela frisar, ela desde pequenininho vai montando aquilo ali para dar aquela segurança, mas claro, é sempre dizendo os erros, os acertos que podem acontecer durante a caminhada, mas deixar ele fazer essa caminhada, porque a gente só aprende errando também. Agora, quando fala na parte do pai ou da mãe, como que eu estava querendo conversar um pouquinho sobre essa parte do ciúme, não é nem o constrangimento de falar sobre o tema, mas um pouco de ciúme. Eu não quero que ele já inicie a vida sexual, tá muito cedo, tem 14, 15 anos, tá muito cedo. O povo hoje tá começando, não é como no meu tempo, no nosso tempo, se tinha um determinado pudor com relação a isso. Eu entendo que a gente passou por uma evolução e tudo mais, são outros tempos, mas eu ainda tento, isso eu falando eu, Sabrina, como mãe, eu ainda tento colocar pelo menos um pouco de limite no início de ter uma relação sexual, de ter uma conversa com uma outra pessoa a respeito dessa temática. Eu estou certa, eu estou errada, eu estou querendo proteger demais. Como é que eu posso fazer para que essa proteção não trave o próprio adolescente, ele já tem 13 anos, mas vamos dizer, não trave isso no retrato geral, entre 13 e 15 anos. Não trave esse adolescente para não voltar a conversar com a mãe, porque sabe que ela é ciumenta e um pouco controladora nisso aí. Excelente, Sabrina. Porém, lembre-se, seu filho não é projeção do teu eu. Nunca será. A gente, nós que somos adultos, né, que já passamos por experiências negativas ao longo da vida, qual é o nosso instinto materno, né? Cuidar. Cuidar, isso. Prevenir. Não pode sofrer, não pode passar por dificuldade, não pode ser traído, não pode engravidar, né, sem que aquilo esteja no meu entendimento de coerência para o meu filho. Mas você não pode viver por ele. É verdade. Você não pode tomar as decisões por ele. Tem aquele ditado, né? A gente cria os filhos para o mundo. Mas, obviamente, que quando você tem essa distinção entre o que é certo e o que é errado, que você impõe, que você expõe suas regras, filho, eu já passei por isso. Eu entendo que eu não posso fazer você se movimentar de uma outra maneira, mas o caminho é esse. Se você continuar evoluindo dessa maneira, leva esse filho para um terapeuta, um psicólogo, né? Faz com que ele esteja dentro de atividades físicas, né? Em contextos de sociabilidade. Nossa, como isso é rico na vida do ser humano. Então, a partir do momento que você estabelece essa importância do coletivo, você mostra também a preocupação que você tem com ele. Porque se ele se preocupa com as pessoas, certamente ele vai entender o que é estar no seu lugar. Tá? E aí a gente não pode viver a projeção de comportamento. Porque se eu falhei, por exemplo, se você engravidei Daniele com 15 anos de idade. Nossa, eu não quero isso para minha filha. Porque eu sei o que eu ralei, o que eu passei na vida para poder entender o que é uma fase de vida adulta bacana. Tudo bem, atrapalhou estudo lá atrás, mas foi por falta de quê? Será que realmente foi por falta de diálogo na sua casa ou porque você estava vivendo impulsivamente aquela relação naquela fase? Você não entendeu o que era amar alguém. Exatamente. Você estava apenas desenvolvendo a dopamina. Olha o vício. Opa, queria por curiosidade. Queria estar ali porque fulaninha achava que eu não era capaz. Olha o teu autoconhecimento. Isso, exatamente. Então, estamos falando de quê? De um paciente provavelmente com baixa autoestima, que não tinha esse entendimento de vida, que não tinha os anseios, as pretensões de concluir ou de evoluir, né, enquanto pessoa, enquanto profissional. São as nossas aptidões, né? E a gente precisa entender que isso também faz parte do autoconhecimento, da autoestima. É verdade, tá? É verdade. Tem uma outra pergunta aí do telespectador, não é isso? Que mandou, vamos colocar assim, tá chegando muita pergunta, mas olha, gente, nosso tempo é tão curtinho, mas não se preocupa. Eu falo demais. É uma história, é isso? Vamos ver se dá tempo a gente escrever aqui? Vamos. Tá, vamos ver aí. Selecionar essa história que é muito interessante, ela pediu bastante. Bom dia, aconteceu comigo. Minha filha pegou a gente na hora H.
Só que não percebemos que ela tinha aberto a porta. E também não perguntou nada, mas ficou falando para as outras primas. Acontece bastante esse tipo de situação, né, doutora? Bem, para ter chegado até você ou a sua irmã, né, deve ter comentado, olha, a minha filhinha comentou que a sua filha tinha falado isso. E aí eu acho que caberia até um momento em conjunto. Eita, filha, eu soube que você nem conversou com a mamãe sobre aquele dia. Isso. Gente, não dá uma bronca de imediato, não é bronca, na verdade, né? Conversar, é entender. Você nem conversou com a mamãe naquele dia. A gente pode conversar sobre isso. Quando você transmite calma, paciência, entendimento, ausência de intolerância, você acolhe. É verdade. E isso é amor. É verdade. Tá tudo bem. É verdade, mãe, é uma coisa tranquila. comum, né, doutora? Pois é, fica tranquila, ela vai viver isso lá na frente e talvez ela olhe assim pra trás, meu Deus, minha mãe deve ter ficado morta, né? Mas eu particularmente, eu como mãe, eu acho que eu chegaria pra minha filha e falava, filha, titia fulana comentou pra mim que a sua priminha tinha falado, vamos conversar sobre isso? Qual é a dúvida que mamãe poderia lhe tirar? E ela vai ficar toda desconfiada, provavelmente, né? Mas lembre-se, mamãe estava namorando naquele momento, não estava fazendo nada errado. A próxima vez que você for, você bate a porta do quarto e a gente pode conversar sobre isso, tá certo? É verdade. Então, acolhimento é tudo, gente. E é ter uma fala pausada, ter uma fala calma. Não é momento para brigar com o filho de vocês, até porque você não estava fazendo nada de errado, você estava namorando. É verdade. E só para a gente finalizar, hoje a temática do sexo, ela tá muito vulgarizada. Então, quando a gente romantiza, a coisa parece ser realmente o que ela deveria ser, que é algo natural, que faz parte da nossa vida, que foi um dom que Deus nos deu de procriar, de fazer, né? Essa parte a gente costuma dizer que o transar é a dança das almas, né? São duas almas interligadas ali fazendo seu movimento para dançar e gerar uma vida. Então, não há coisa mais bonita, mais sublime, mais prazerosa que Deus poderia nos dar a não ser isso. Como é que a gente pode, com o formato que nós temos hoje, de muita vulgarização, seja pelas redes sociais, pela internet, por tudo, que já está nas mãos dos nossos filhos, fazer com que essa temática do sexo não seja o vulgar e ele entenda que é algo realmente um dom da vida, uma dádiva e que é algo romântico, algo sobre amor. Como é que eu posso lidar com isso, doutora? Pois é, você introduziu isso de uma maneira linda. A nossa espiritualidade, quando ela é familiar, quando ela contagia os nossos filhos, né? Ela pode ser vista dessa maneira, porque eu acho que não tem coisa mais linda do que você ir para um casamento. É verdade. Não? E aí você vai mostrar isso naquele momento. Olha, filha, como isso é lindo. Eu queria tanto que você vivesse essa experiência, ou até mesmo que você entendesse que o prazer não edifica uma relação duradoura, mas sim o respeito, né, o tratamento, né, a forma como vocês pensam em crescer juntos, né, e isso é amor. Então, se você mostra com os seus comportamentos dentro de casa que você tem essa visão não deturpada, né, do que é o sexo em si, lembrando que sexo é diferente de sexualidade, tá? Sexo se limita ao coito, à relação sexual, né? E a sexualidade é tudo isso aqui que nós temos. É a nossa conexão com o mundo, com os seres, com o nosso corpo, o entendimento que eu tenho do meu eu. Isso. Então, é isso que eu quero que seja mostrado. É isso que eu quero que a criança ou o adolescente defina. Porque quando eu tenho a construção da sexualidade de uma maneira linda, né, eu consigo, sim, entrar, tocar no corpo de alguém num formato diferente. Porque eu acho que todo mundo, no fundo, sonha em ter uma família. É verdade. Sonha em evoluir. Ah, não, Daniela, eu não quero me casar. Beleza, maravilhoso, mas eu acredito que você quer ficar bem. E a saúde sexual, ela também é uma preocupação nossa, né? Até porque isso interfere diretamente na tua saúde mental, né? Então, se você vivencia isso de uma maneira positiva, certamente você tem um equilíbrio e você tem qualidade de vida. Oh, coisa boa, isso é um assunto muito bom. Infelizmente, nosso tempo é muito curto, mas, doutora Daniela, muito obrigada por estar aqui, por ceder o seu espaço, o seu conhecimento junto com a gente. Foi muito bom, sou muito grata por esse momento aqui. E eu deixo para você finalizar aí com a mensagem, claro, para os pais. E o seu Instagram, como é que a gente pode te achar? Onde é que o pessoal aí de casa pode dar mais uma pitadinha de curiosidade ali para fazer uma pergunta para você também. Meu muito obrigada. Viu? Eu que agradeço. Pois é, minha gente, eu sou terapeuta de casal, trabalho com disfunções sexuais, né?
não somente com o público adulto, mas com o público adolescente também. Não atendo crianças. Meu consultório, ele fica na Rio Grande do Sul, com a Pará, aqui no Bairro dos Estados, tá? Daniele Azevedo Espaço Terapêutico. E o meu Instagram é o Daniele Azevedo Psi, Daniele com 2 L's, tá? Vai ser um prazer imenso receber vocês por lá. E sempre tem dicas aí para vocês todos os dias, né? Exposições de alguns textos meus, né? Para que vocês fiquem melhor, tá bom? Oh, coisa boa. Obrigada, viu, Daniele? Bom dia para você, bom feriado.